Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olá, família, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para esse canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre vocação. A nossa mensagem de hoje está inserida na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20, 22 e 24, que está escrito da seguinte forma: cada um fique na vocação que foi chamado, versículo 20, 22, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é servo de Cristo. 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado, na posição que foi chamado. A pergunta que não quer calar é: então o que é viver um chamado de Deus segundo a Bíblia? A resposta está da seguinte forma: segundo a Bíblia, o significado de chamado está relacionado ao plano de Deus para a vida de uma pessoa, ou seja, Deus chama indivíduos específicos para cumprir propósitos específicos, ou seja, o chamado é uma expressão do amor e da vontade de Deus na vida dessa pessoa. Então, o que significa viver o chamado de Deus? Você já parou para pensar nisso? E a resposta está da seguinte forma: um chamado de Deus na vida de uma pessoa é uma espécie de vocação, é uma espécie de dom, é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja realização vai além da capacidade humana, ou seja, mais concretizada graças à capacidade que ele em nós efetiva, ou seja, não diz respeito a um projeto, mas diz respeito sobre uma profunda convicção de manifestações do seu propósito em nossas vidas. Só que existe uma observação que muitas pessoas não sabem ou às vezes desconhecem na vida dessa pessoa que tem um chamado específico, que às vezes faz com que ela se destaque muito bem. E é sobre isso que vamos falar também aqui no conteúdo de hoje. Por exemplo, para viver um determinado chamado, às vezes acontecem coisas nos bastidores da vida da pessoa que muitas pessoas não sabem, ou que as pessoas não têm nem ideia do que pode acontecer para que esse propósito, esse chamado de Deus seja manifesto de uma forma eficaz. Então vamos lá, primeira experiência que muitas pessoas podem viver para que um determinado propósito, determinado chamado de Deus se manifeste na vida de algumas pessoas. Por exemplo, as traições, às vezes pode bater na porta do chamado, às vezes na hora em que menos espera, e às vezes vinda de pessoas que não se espera mesmo. 2, pode acontecer também as perseguições se apresentarem na vida do chamado só porque às vezes ele está numa posição de destaque, ou seja, às vezes isso incomoda muita gente por causa de ciúmes, invejas ou coisas desse tipo, como foi o caso de Daniel e de seus amigos na Babilônia. 3, o chamado pode fazer um profeta se esconder por muitos dias numa caverna. 4, o chamado faz o profeta ter medo por causa das adversidades em geral. 5, o chamado faz o profeta ser lançado na cisterna por causa da mensagem que pregou. 6, o chamado faz o profeta ter a cabeça cortada e apresentada numa bandeja pelos seus zombadores. 7, o chamado faz a pessoa ser vendida por pessoas da sua própria família, para que se cumpra neles propósitos divinos, como foi o caso de José. 8, e último item, o chamado faz uma pessoa ir para a prisão injustamente só porque disse não para o pecado, para que a sua integridade se mantivesse em dia, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. E você, está disposto a fazer cumprir o seu chamado? Essa é uma pergunta que te faz você pensar e repensar nesse conteúdo no dia de hoje. Na verdade é que todas as pessoas que Deus tem um chamado, a pessoa tem a consciência que sempre haverá ou terá de haver uma vida de renúncia, uma vida de santificação, que às vezes acha que não dará conta de tamanha responsabilidade sobre os seus ombros. Para concluir essa mensagem, eu vou deixar aqui para você uma mensagem que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31, que tem a seguinte informação. Está escrito da seguinte forma: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como aqui está escrito, aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Na verdade, muitas vezes, todos esses processos na vida do chamado, para ele obter a cada dia mais uma vida de experiência, as lutas não enfraquecem, sim, deixa mais forte, mais convicto e, mais importante, com mais comunhão com Deus, para aquele que o chamou de fato. O mais importante
também para que ele nunca se glorie, porque aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor, ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente, te espero no próximo vídeo.